Olá a todos e a todas, eu sou Juan Cavalcante, professor e fundador da maior escola de mandarim da Bahia, o Gurra Mandarim, e eu fui convidado pelo professor Guilherme Marbach para explicar alguns termos que aparecem no artigo sobre mediação de conflitos usando um modelo chinês de gerenciamento, de engenharia social, vamos dizer assim. Eu vou deixar o nome do artigo aqui. E antes de a gente entrar na tradução, eu gostaria de falar um pouco da estrutura do mandarim, que muita gente não conhece, muita gente desconhece completamente a língua, e para a gente entender a tradução, de onde vêm essas palavras, é bom a gente entender o básico de como a língua se estrutura. Primeira coisa que eu queria falar é que a língua chinesa ela é construída por ideogramas. Então, aqueles símbolos que a gente vê em todos os lugares que é referente a mandarim, eles são desenhos que representam ideias, e não palavras, ou sílabas, ou letras, como muita gente pensa. Então, essas ideias que juntas compõem palavras. Quando a gente está falando das ideias, elas são um pouco abstratas que a gente precisa entender o contexto. Então, a primeira coisa é que ela é formada por ideogramas, e é interessante saber que cada palavra daquela só tem um fonema. Cada símbolo daquele, cada desenho daquele só tem um fonema. Então, uma palavra com 3 ideogramas, ele só vai ter 3 sílabas, só 3 fonemas. Segunda coisa é que o pinyin é o nome que a gente dá àquela escritura que aparece nas nossas letras, no alfabeto romano. E essas letras não é capaz para a gente entender do que está sendo falado, porque ela só representa uma parte da fonética. Então, vários artigos acadêmicos, quando a gente encontra esses nomes em chinês, a maioria do contato que a gente tem com o mandarim é através desse sistema de transliteração, ele não serve para representar tudo, até porque lá na China a gente não encontra isso em todos os lugares, é sempre ideograma, a gente tem que entender como é a base do ideograma. E o terceiro aspecto é que para a gente entender essas palavras, a gente precisa de contexto. É como se eu pegasse aqui a palavra casquinha do português e se eu usasse isso fora de contexto, muita gente ia pensar em coisas diferentes, como casquinha de siri ou casquinha de sorvete. Então, dito isso, agora sim eu posso explicar de onde vem cada palavra que aparece nesse artigo. A primeira palavra que está lá mencionada é o renqing, que significa ren, é a ideia de pessoa, e qing, sensação, sentimento, emoção. Então, quando a gente está falando de renqing, a gente está falando das emoções, das relações das pessoas. Quando a gente está falando de renqing, nesse contexto, ele está falando do que uma pessoa sente pela outra, do que uma pessoa tem de afeto pela outra. Isso é puramente a ideia dessa palavra, sem a gente contextualizar na mediação do conflito. A segunda palavra que ele fala bastante é o mianzi. Mianzi. O zi, ele é um prefixo, ele é um sufixo que representa um objeto, e o mian significa face, face. Então a gente está falando mesmo da cara da pessoa. Ele representa a reputação. Quando a gente está falando de mianzi, a gente está falando de ser educado, de ser cortês, de você manter uma educação, uma reputação a zelar. Já o qingmian significa a junção do renqing com mianzi, porque o chinês, como eu expliquei aqui, ele é feito com ideogramas, e é possível você juntar duas palavras em conjunto para representar a ideia dos dois, como se fosse uma sigla. Você está pegando uma partícula, uma parte representante daquela palavra, juntando com outra para juntar a ideia dos dois e trazer isso para os dois. Então, o qingmian significa o renqing junto com o mianzi, que é como o artigo explica que se dá a relação entre as pessoas, com base no afeto e com base na reputação. E por último, o que ele menciona também é o guanxi. Guanxi são as relações construídas. O centro do guanxi, ele é o renqing. Né? A maioria das relações que a gente tem um certo afeto, tem uma certa emoção, mas nem todas as relações são isso. Então, guanxi, ele significa, sem nenhum contexto, a relação. Quando a gente fala de relações internacionais, quando a gente fala de qualquer relação, a gente está falando de guanxi. Né? Tem uma expressão muito famosa em chinês que é mei guanxi, quer dizer, não tem nada não tem relação. Em muitos artigos, o guanxi, a gente está se falando de uma relação por interesse, sendo que os chineses já pressupõem que as relações têm interesse. Então, quando a gente está se aproximando de alguém, quando a gente está mantendo um contato, a gente está falando com uma relação de interesse. Quando a gente tem, por exemplo, a gente vai comprar presente para alguma pessoa e, por algum motivo, alguma regra social nos faz achar que o presente de uma pessoa tem que ser mais caro do que a outra, a gente tem que dar mais importância para uma pessoa do que a outra. Isso se dá pelo guanxi que você tem com aquela pessoa. Você tem que manter aquela relação, sendo que o guanxi é uma relação recíproca. Então tem que ficar claro que enquanto você está mantendo aquela relação com aquela pessoa, segurando, sustentando aquela relação, ela tem que ter uma retribuição, tem que ser duas mãos nessa relação, porque senão a relação acaba. Aquela coisa que a gente faz para uma pessoa, e se a pessoa não retribui, essa relação acaba caindo.
E o renqing e o mianzi. O mianzi entre o renqing e o mianzi é o que mais chama atenção, porque muitos artigos eles são colocados como uma exclusividade da cultura chinesa, sendo que não é. Essa reputação a gente consegue ver em vários aspectos de outra cultura. Eu vivi lá e eu moro aqui, sou brasileiro, cresci aqui, e a ideia que a gente tem do mianzi é porque isso parece ser algo estranho, principalmente pelo fato de que os chineses dão um valor a mianzi diferente da nossa. Os valores que sustentam a mianzi, ele é completamente diferente do brasileiro. Então, eles supervalorizam isso. Tem alguns ditados chineses que falam, por exemplo, uma pessoa sem mianzi não tem o que perder, né? Quando a pessoa não tem reputação, ela topa tudo, você não tem meio que controlar essa pessoa fica, faz tudo que ela quer. E, ao mesmo tempo, tem um outro ditado que diz, mesmo que uma pessoa esteja morrendo de fome, se você tratá-la mal, essa pessoa se recusa a comer uma comida que você oferece a ela pelo orgulho, pela mianzi. Então, quando a gente está falando de mianzi, a gente está falando de proteger essa reputação. Quando a gente diz aqui no artigo face saving, né, salvando a face, salvando a cara, é disso que a gente está falando, de proteger a sua reputação, de você não dar o braço a torcer, ou como a gente diria aqui no Brasil, não descer do salto. Eu acho que agora ficou bem claro as expressões do mandarim. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês tiverem mais interesse em relação ao mandarim, pode me procurar nas redes sociais, manda mensagem para mim no Instagram, no Facebook, que eu respondo. E é isso, espero ter esclarecido alguma coisa. Qualquer dúvida, manda mensagem e a gente se vê outra vez. 再见